Então, vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Começar hoje o nosso estudo, continuar nosso estudo, assistir com Jesus, né, sobre assistência e promoção social espírita. Mas antes, vamos preparar nosso ambiente, lendo o Evangelho. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, no item 22. Então, ontem, nós vimos o item 21, que foi perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E hoje, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, nós estávamos falando ontem, refletindo, que esse capítulo do Evangelho, ele talvez, né, seja o que tem maior número de textos nele. Porque nós vivemos nesse mundo de aflições, então, os espíritos procuraram abordar vários aspectos dessas aflições que nos acometem aqui nesse mundo, que é um mundo, né, de provas e de expiações. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar sobre a justiça das aflições, as causas das aflições, aquelas causas que são da vida presente, as causas que estão fora do nosso controle totalmente, porque elas já são o resultado de uma necessidade de reparação nossa. Então, quando começa a expiação, ela vem de uma forma que nós não temos, não foi um ato nosso que gerou aquilo no presente, mas é algo que já estava pré-determinado para nós passarmos. Já estávamos em cursos, né, na lei. E então, hoje, se fosse um homem de bem, teria morrido. Quantas vezes, né, que a gente fala isso? Tem 22. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. É comum, né, que se fale isso. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, né, com C, que está aqui, significa iniciante. O espírito, então, é iniciante, aquele que está no começo, né, da sua trajetória. O progresso dele ainda está começando. Então, um espírito de progresso ainda incipiente, uma prova mais longa do que é um bom, que por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra,
estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Então, parando aqui para fazermos um pouquinho mais de reflexão nesse texto, nós também vamos encontrar aquelas pessoas que são retiradas precocemente da vida corporal porque elas estão comprometendo ainda mais a sua encarnação. Isso também acontece. Mas isso também acontece. Quando os espíritos, às vezes, percebem que, às vezes, a pessoa ainda bem jovem, ela entrou no caminho e ela não vai sair daquele caminho, não é? Um caminho de crime. Quando o caminho é de crime mesmo, não é só um homem mau, no sentido de que faz sofrer quem está em volta, mas aquele criminoso, quanto mais mesmo. Então, normalmente, esse daí, ele é tirado, assim, do meio, né, onde ele está. Dificilmente uma pessoa, quanto mais no crime, ela vive muito tempo, né? Então, isso acontece também. E acontece que quando o espírito, às vezes, está acertando bastante, ele encarna com algumas propostas, ele consegue cumprir aquelas propostas, e ele então continua firme nessas propostas. O que vai... Deixa eu só fechar um negócio aqui. Ele pode ter prorrogado o seu tempo na Terra. São as chamadas moratórias. Isso acontece também. Então, normalmente, quando nós emitimos a nossa opinião, nós falamos sem saber, é isso que os espíritos dizem, né? Nós temos que parar também de contar só até 2, né? O homem bom, o homem mau, né? Julgando, não é? Mas o que eles estão dizendo aqui é que, lógico, né? Se a pessoa era tão boa, já cumpriu tudo, por que ela vai ficar sofrendo? Não faz sentido também, né? Então, basicamente isso, né? Vamos ouvir aí a nossa Regina. A prece. Pode fazer a prece, Regina? Sim, Márcia. Que a paz do Mestre amado Jesus, que sabemos estar constantemente com todos, principalmente com aqueles que mais sofrem nesse planeta de aflições, como foi dito, nos países que se encontram em guerra, Senhor, que todos aqueles que lá estejam envolvidos percebam a tua presença, saibam do teu amor e da tua misericórdia, porque sabendo de ti, todo jugo fica mais leve. Mestre, olhar por todas as crianças, todos os idosos, e despertar, Senhor. Despertar a consciência de todos aqueles que têm o poder do comando, poder das decisões, para que venham a cair em si da necessidade da criatura se ligar ao Criador e possa abrandar, possa acabar com todas as diferenças, para que possamos viver
o quanto antes no planeta de regeneração. Louvado seja a vossa misericórdia, o seu amor infinito. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Regina. Vamos. Acho que entrou aí, né? Os 3 modelos da prestação, né? Do serviço de assistência. Tá boa a apresentação, Márcia. Tá, então ótimo. Bom, então, nós já falamos sobre isso, mas nós vamos sempre estar voltando, cada vez aprofundando um pouco mais, certo? Para criar em nós, não é? É o repeat, né? Ficar repetindo para que a gente não esqueça e isso fique bem fixado, e também para nós irmos entendendo cada um desses momentos e, então, podemos compreender o momento atual que nós vivemos. Então, ao longo da história do Brasil, nós tivemos esses 3 modelos aí de assistência aos necessitados, né? Um modelo, primeiro, que era o religioso caritativo, que era feito pela religião, especialmente pelas irmãs de caridade, as mulheres, né? E então se entendia que tudo aquilo que se fazia seria caridade. O modelo que depois sucedeu a esse, sem que esse, quando nós falamos sucedeu, nós precisamos entender que o modelo anterior, ele não foi superado, e nem ele nem deveria e nem deve que isso acontecer. Nós não devemos olhar para o que era feito e dizer que aquilo não era bom, que aquilo estava errado, e então passar um X naquilo que sempre se fez em termos de atendimento aos necessitados. Por quê? Porque esse modelo era o modelo ideal e adequado para aquele momento. E aquelas ações, elas perduram até hoje. Até hoje nós fazemos esse modelo também, o religioso caritativo. Espero que a Júlia esteja aí para as pessoas entrarem. Tá, né, Júlia? Eu não estou podendo ver quem entra. Então, quando nós vemos que hoje nós estamos no modelo da proteção social, o que nós vemos muitas vezes é os técnicos da área, né, da assistência social, desconsiderarem os outros modelos, mas eles persistem, persistirão, porque eles atendem uma determinada realidade, vão continuar atendendo e não vão desaparecer, porque são dimensões do atendimento. O modelo filantrópico é o que sucedeu no sentido de que veio depois o modelo religioso caritativo, no qual havia já alguma consistência científica na área das ciências humanas. E, finalmente, o modelo atual, que é o da proteção social. Vamos dar uma olhada aqui, mais ou menos, o que se pensava naquele tempo, né? Então, o modelo religioso caritativo. Nós temos que lembrar que nós estamos no Brasil, que ainda, vamos dizer assim, nem Constituição tem ainda, né? E que havia a igreja, ela era a grande mediadora de todas as relações humanas, né? Ali que era onde se convivia socialmente, onde as pessoas levavam suas dores, né? Enfim, era o ambiente onde as questões sociais, elas desaguavam. E a igreja, ela tinha uma visão, né, sobre as desigualdades sociais, e essa visão da igreja
é que era perpassada para toda a sociedade, porque, teoricamente, seria a igreja que teria a condição de analisar e avaliar tudo isso. Então, na visão da igreja, nascer pobre ou nascer rico é da natureza, então, uma naturalização da pobreza, né? Deus quis, né? Porque quis que assim fosse. E então, quem nasce pobre sempre será pobre e o rico sempre será rico. Então, era uma visão dicotômica, vamos dizer assim, né? De dois polos, preto e branco, rico e pobre, bom, mal, né? Aquela visão dual, né? Em que nós só contamos até 2. E isso é próprio de um certo nível de consciência, né? Uma consciência que consegue enxergar isso, né? O pobre, o rico, o bom, o mal. Então, como que a igreja entendia e como que ela ensinava? Os ricos ganham o céu fazendo a caridade. Então, aí tinha as damas da caridade, as mulheres ricas, elas faziam. Mas a caridade era dar esmolas, não era trabalhar para que a pessoa saísse daquela condição, não se pensava nisso. Não é que as pessoas fossem más, é que não se pensava nisso, né? E os pobres ganhavam o céu se conformando. Então, era assim, e a sociedade ela era estável. Os pobres achavam que era isso, os ricos achavam que era isso, está tudo certo. Havia uma estabilidade, por incrível que pareça. Então, nesse modelo aí caritativo, nós vamos ter, né, as Santa Casa de Misericórdia como assistência à infância, né? Um modelo que vigiou no Brasil, colônia, até as 3 primeiras décadas, até 1930, 1940, do século XX. É nesse período que começa a aparecer as instituições filantrópicas, as associações, a nossa Constituição prevê já, nossa Constituição Federal, ela já prevê o direito de associação, das pessoas se reunirem para fins que não fosse só de ganhar dinheiro, para fins não econômicos. Mas ainda, quando nós vamos ler toda a legislação brasileira, nós vemos a própria redação ainda é uma coisa que há uma consciência ainda bem precária a respeito dos direitos, que seriam direitos, gerações de direito, ainda é bem precário. E então, nós encontramos terminologias na Constituição que hoje nós vemos, talvez, eu sempre digo assim, né? Normalmente, o pensamento, ele sofre, assim, aqueles picos, né? Então, tem um tipo de pensamento que ele vai ficando ultrapassado, mas ele fica se segurando, mantendo ali a sua hegemonia, até que chega uma força do progresso, a força das coisas, e puxa esse pensamento para cá. E aí, o que acontece? É como se alguém soltasse um elástico, então ele vem com toda a força para o outro lado, para o outro extremo. Então, nós estamos vivendo esse momento hoje, né? Estamos no outro extremo, e depois essa força volta e vai até que ela encontra o caminho do meio, que é o caminho correto. Mas, então, hoje nós vivemos esse momento de muita discussão de conceitos, narrativas. É quase insuportável isso, né? É mais importante a narrativa que o fato, né? Então, é o politicamente correto, incorreto. Se falar o delinquente hoje, meu Deus, é um horror. Isso estava na nossa Constituição, pouquíssimo tempo atrás. Então, daqui, né, do religioso, a partir de 1930, por aí, né, nós vamos encontrar a filantropia, os filantropos,
Isso nós estamos falando do Brasil, evidentemente, onde nós vamos encontrar uma racionalidade científica. E a educação sendo esse primeiro instrumento de ação. Aí, só que é uma educação para o trabalho. O objetivo dessa educação, dessas instituições filantrópicas, era que o jovem, né, e a criança aprendessem o ofício, né? E aí, o que aconteceu depois? As narrativas, né, puxaram esses conceitos tanto para cá que a educação, e passaram a defender a tese que a educação é um fim em si mesmo, e o ofício foi deixado de lado, né? A educação para o trabalho desapareceu praticamente, né? Praticamente. Nós ficamos com as faculdades, assim, oficiosas, vamos dizer assim, mais, assim, de botar a mão na massa, nós ficamos com a medicina, com a engenharia, e ficamos com o direito, né? Essas três, e com o tempo começou a desaparecer. Tinha médico, mas não tem técnico de enfermagem, não tem enfermeiro, né? Começou-se a ver que precisava de alguém para tirar um sangue, para, né, aprender o ofício, precisava do pedreiro, tem um engenheiro, mas é um engenheiro, e onde estão as pessoas que sabem assentar o tijolo, que sabem fazer isso, aquilo outro, né? Então, se nós olharmos o nível de detalhe das construções, né, da Idade Média, nós vamos ficar chocados se comparado com hoje. Nossa, mas isso é a Idade Média? Como assim? É porque ali, né, a própria igreja, ela educava para o trabalho já na Europa. Então, as pessoas aprendiam seus ofícios, não é? Então, aí, importando isso, né, o Brasil começou, então, a fazer essa educação para o trabalho. E qual era o foco dessa filantropia? Aquilo que primeiro nos chamou a atenção, né? A sensibilidade, os sentidos, a consciência coletiva, ela expandiu e nós passamos a enxergar as crianças e os jovens que começavam a ficar em desamparo. Na Europa, isso já acontecia há mais tempo por causa das guerras. Então, os orfanatos apareceram lá, né, porque as crianças ficavam órfãs, e os jovens também, não é? Mas, então, no Brasil, ainda vivendo aquele regime muito feudal, né, em que as pessoas não tinham muita educação, nada, as famílias, elas estavam sempre muito próximas, então, quando uma criança ficava órfã, ela era absorvida pela comunidade onde ela estava. E a partir, então, de 1940, 1950, nós começamos a enxergar, junto com o fenômeno da urbanização, crianças que começaram a aparecer, né? Abandonadas, desamparadas, os delinquentes, olha aqui, ó. Esse termo delinquente é um termo típico dessa época, por isso que está aí. Você falar hoje delinquente, né? Hoje adolescente em conflito com a lei penal, é assim que você tem que falar. Antigamente usavam um termo só, delinquente. Mas não pode usar hoje, tá? Estou falando do modelo filantrópico. Ou aqueles simplesmente pobres, né? Então, a filantropia, ela começou a trabalhar essas questões. Em 1958, aparece uma instituição no Brasil, espírita, denominada o Lar Fabiano de Cristo, dentro desse modelo aí, né? Só que o Lar Fabiano rapidamente percebeu que para atender a criança, ele tinha que atender a família. Ele já começou a mudar um pouco esse foco, mas foi uma exceção à regra. Normalmente, ele surgiu dessa demanda das crianças, né?
assim como a Mansão do Caminho, o Divaldo Franco, estou falando na nossa área espírita. E começaram, então, os centros espíritas, eles são associações, né, como toda igreja é, e então, rapidamente, as instituições espíritas começaram a se organizar para atender criança, jovem, atender também pessoas doentes, né, pessoas com problemas de alcoolismo, começaram a surgir as doenças mentais graves, então nós tivemos assim alguns sanatórios espíritas aí que foram abertos pelo Brasil, mas todos eles dentro desse modelo aí, né? Uma certa racionalidade, mas é uma certa. Na ânsia de fazer a caridade, as instituições espíritas criaram as instituições assim que tinham uma certa precariedade, mas que serviam para aquele momento. Né? Algumas conseguiram evoluir, né? Avançar, atender mais as demandas da própria civilização, outras não, né? Ficaram um modelo mais precário mesmo. Finalmente, nós vamos encontrar, né, esse avanço que é fruto da força das coisas. Força das coisas é aquela quinta força, né? Nós temos as 4 forças que dão estabilidade aos sistemas da matéria, né? Que é a força gravitacional, a gravidade ela dá estabilidade. Imagina se não fosse a força gravitacional, nada existia, o universo explodiria se de repente acaba a força da gravidade. E a força gravitacional, ela atravessa o universo de ponta a ponta. Como que essa força funciona? Não sei, e eu acho que ninguém sabe, mas ela existe, né, e ela foi identificada, não é? Desde que aquela maçã, ai, agora sumiu o nome do, gente, enfim, ele estava, Darwin. hã? Não, Darwin? Não, Disse, caiu a maçã? caiu na maçã, gente, a força da gravidade, não é o Leonardo, enfim, como que eu pude esquecer? Mas, enfim, então, caiu a maçã, né? E ele, então, descobriu ali a força, que tinha que ter uma força no centro da Terra, em algum lugar, puxando as coisas para baixo, né? Então, essa é uma das forças que dão estabilidade aos sistemas materiais, né? Eu vou lembrar até daqui a pouco. E a outra força, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, que são as forças do átomo, né, que dão estabilidade ao átomo, portanto, à própria matéria, e o eletromagnetismo, são as... Isaac Newton. Isaac Newton, eu já ia procurar aqui, meu Deus, o Isaac Newton. Então, essas são as 4 forças que dão estabilidade aos sistemas da matéria, mas quando nós olhamos, por exemplo, para os corpos que possuem vida, nós temos que pensar que tem uma quinta força, né? Porque em algum momento aquele organismo é uma força organizadora, aquele organismo, essa força, ela sai do organismo e ele se desorganiza. Então, que força é essa? Não é a força gravitacional, não é eletromagnética, não é a nuclear fraca, nem a nuclear forte, que são as 4 conhecidas. Que força é essa? É uma quinta força, né? Então, isso nos sistemas biológicos. Aí, nós também vemos que existe uma força de coalizão, né, organizadora, assim como nos sistemas biológicos tem uma força de organização, nos sistemas sociais também
existe uma força de organização que leva a humanidade para frente e para o alto, para frente e para o alto. Que a lei, é uma lei, a lei do progresso, né? E que é essa força das coisas, né? Então, a humanidade, as humanidades, elas não regridem. Parece, às vezes nós olhamos, parece que a humanidade se aselvajou, mas nós temos que entender que as gerações, elas não são as mesmas. E que uma geração que veio e que atingiu um certo grau, ela pode ser sucedida por um grupo de almas que venham para beber daquele conhecimento, mas ao mesmo tempo que eles vêm para aprender e para se valer de tudo que a civilização já conquistou, eles são instrumento também de colocar à prova aquela própria civilização, né? Então, nós vemos assim, nós tivemos a Idade Média, um período que é considerado um período onde não houve, não aconteceu nada de bom, né? Mas isso não é verdade, basta nós vermos, né, muito das arquiteturas. Mas, enfim, então, mas nós, nesse período em que o pensamento parece que ficou meio paralisado, nós vamos encontrar depois o iluminismo, né? O renascimento, que ocorre a encarnação de espíritos de grande conhecimento da arte, da cultura. Então, eles vêm, esses espíritos, e impulsionam o progresso. Então, nós vamos ter aí na música e tal. Agora, veja, então nós tivemos Mozart, Chopin, todas essas almas, né, iluminadas nas ciências. E agora, o que nós temos? Parece que tem um retrocesso na cultura, parece que tem um retrocesso na arte. Entretanto, é uma forma, mas isso que eles trouxeram não vai se perder. O que acontece é que vem um grupo de almas, né, para se beneficiar desse conhecimento, e esse grupo de almas, eles são, sim, fator de grande perturbação no meio onde eles vêm, né? Porque aquelas almas que já estão mais sensíveis, que já têm uma consciência lúcida e desperta, elas ficam perplexas diante do que vem. E, muitas vezes, né, que nós chamamos aquela maioria que é pacífica e que tem a sensibilidade do belo, do bom, da paz e da harmonia, são pessoas tímidas, medrosas, os espíritos dizem, né? E então, esses que seriam os maus, né, os ignorantes, os incipientes, esses acabam por se imporem, apesar de serem minoria, né? Então, esse modelo da proteção social, ele veio como fruto da força das coisas, e o que é que nós vemos hoje? Nós vemos que ele ainda está a nível de conceitos, né? Mais de conceito do que de realidade, mas é já uma evolução do pensamento, né? Porque a assistência passa, então, deixa de ser algo né, que você faria de forma voluntária, se quisesse, se desejasse, se tivesse com boa vontade, para ser um direito. Mas isso é um reconhecimento. Não significa que isso aconteça no momento, mas pelo menos já há um reconhecimento em textos, né? E isso é fruto da força das coisas. Igual nós não conseguimos enxergar a força gravitacional, nós também não conseguimos enxergar a força das coisas. Está no Livro dos Espíritos, em vários momentos. E a influência das pessoas de bem. Então, as pessoas que atingiram um grau de maturidade do seu próprio pensamento, elas passam a influenciar quando as leis vão ser feitas, elas passam a influenciar o meio onde elas estão, e então, né, o que aconteceu?
né? Então, nós tivemos aí a lei orgânica da assistência social, a própria Constituição Federal, né, que estabelece políticas públicas para o enfrentamento das desigualdades, né? Define prioridades, define controle de verbas, apesar de que isso ainda está, como eu disse, né, no nível incipiente. Nós vamos, então, encontrar esse modelo da proteção social a partir de 1988, com a Constituição Federal, né? Assistência, direito cidadão, dever do Estado. E ela, então, no capítulo que fala da assistência social, previa que esses direitos seriam regulamentados por lei, né? Lei complementar à Constituição, e em 1993 foi promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né? As pessoas necessitadas de, vamos dizer assim, de amparo por doença, né, de auxílio, porque estão doentes e não têm plano de saúde, são muito pobres e não conseguem trabalhar, então elas falam, eu tenho o benefício da LOAS, só que ela fala LOAS, ela fala porque é como se fosse Maria, João, né? Eu sou beneficiária, né, da LOAS, o meu benefício é da LOAS. Então, a gente que tem a linguagem jurídica, às vezes, para saber se a pessoa é aposentada mesmo, pelo sistema da Previdência, e aí, se a pessoa fala, o meu marido recebia um benefício do governo, e agora ele morreu, eu quero saber se eu posso continuar recebendo. Aí você pergunta, mas era da LOAS? Já fala a linguagem. Era da LOAS. Não, então não, porque ele recebia isso em função da doença dele, né? Então, isso não vai se transferir, diferente da aposentadoria. Então, essa é a diferença. Então, mas já tem aí alguma coisa, né, para amparar a pessoa doente. Antigamente, a pessoa doente ficava à mercê, né, como diz Vicente de Paulo, Chéveros, né, ficava à mercê da boa vontade de alguns, né, à mercê do acaso. Por acaso alguém estivesse passando, fosse ajudar, né? Então, essa lei, ela é uma política de seguridade social não contributiva. O que isso significa, não contributiva? É diferente da previdência social que você contribui para ela. Ela também faz parte do fundamento da nossa Constituição, que fala que a nossa Constituição ela é baseada na solidariedade. Né? Então, por exemplo, a assistência social hoje ela está dentro do capítulo da Previdência. Quando você contribui para a Previdência Social, então, por exemplo, um homem contribui para a Previdência Social, vou mostrar o que é a solidariedade no sistema previdenciário, né? E um homem contribui, mas um homem não fica grávido. Ele não tem filho, né? Biologicamente falando. Então, mas ele contribui igual uma mulher que depois vai ficar por conta da Previdência, depois que ela ganha neném, tem o auxílio maternidade, tem um monte de coisa que ela passa a ter direito, fica sem trabalhar X meses e tal, e fica por conta de quem? Quem é que provê isso, né? Quem provê é a Previdência. E o homem poderia dizer, mas eu não ganho neném, eu não teria que pagar essa conta. Né? Mas é que o sistema ele é solidário. Significa que aquele que está saudável vai botando dinheiro lá para atender o que está doente. Né? Então, só que a Previdência sempre foi para um grupo que pudesse contribuir para manter aquele Montepio, né? Antigamente chamava Montepio, né? Monte Sagrado. Aí, o que acontece, né? Foi crescendo uma população imensa que não conseguia contribuir para a Previdência. Então, veio a lei e colocou a assistência dentro da Previdência.
E isso, evidentemente, causou um imenso rombo na Previdência. Então, quando alguém pergunta por que tem rombo na Previdência, um dos motivos é o fato de que a assistência social está ali dentro. E aí vem as forças antagônicas, aqueles que acham que tem que tirar a assistência de dentro da Previdência, outros que não, e aí fica toda essa discussão. O fato é que hoje é assim que está, né? Então, aqui nós estamos falando disso, né, dessa assistência, dentro de uma visão aí da legislação. Mas aqui nós vamos ver, quando Jesus começa a falar dessa coisa do dinheiro, do recurso, do que seria bom, né, das preocupações. Então, nós vamos encontrar essa parábola do jovem rico, que ele mostra muito daquele sentimento de pertença que nós temos, né? É algo da psicologia. Nós temos que pertencer a uma tribo. Nós temos que viver como a sociedade hoje vive. Então, é muito difícil, na sociedade de hoje, nós respondemos de forma diferente para Jesus do que o jovem rico respondeu, né? Porque ele pergunta, mestre, aliás, ele pergunta assim, né? Meu bom mestre, né, que está faltando, que farei de bom para ter a vida eterna? Aí respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Aí Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. E aí ele falou, né? Honra teu pai e a tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. E então, isso aqui era da lei, era lei, é como hoje, né? Não é? É como nós hoje, aqui, ó, modelo de proteção. O que é para fazer? É para assistir, é para isso, aquilo outro. Aí ele diz assim, mas eu tenho obedecido tudo isso. O que me falta ainda? Aí Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes em verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, esse camelo pelo fundo de uma agulha, há quem diga que seria um cabo, né? Uma linha grossa, passar pelo fundo de uma agulha. Mas nós temos que pensar também, as portas de entrada nas cidades, elas eram imensas de grande, elas eram muito grandes, a porta do templo também, todas as cidades tinham aquelas portas muito grandes, daí depois elas iam ficando menores, né? E era uma porta dentro da outra. E a última porta era uma porta bem menor, que era a que normalmente ficava aberta para a passagem das pessoas. E as portas maiores se abriam, por exemplo, para poder passar os camelos. Então, essa porta menor chamava-se agulha, a agulha da porta. É a porta-agulha, tipo agulha. Então, às vezes a agulha estava aberta, para um camelo entrar, ele tinha que se abaixar, e era muito difícil para o camelo entrar, mas ele, às vezes, ele conseguia entrar, mas não era fácil, era difícil. Então, me parece que essa é a melhor explicação, porque eles dizem assim, ó, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então, dificilmente é que ele precisava fazer muito esforço
igual o camelo, né? Que era mais fácil o camelo conseguir se apertar e passar por aquela agulha, aquela portinha, entenderam? Então é isso, eu acho que essa explicação é melhor, né? Até porque aquela portinha se chamava agulha. Mas o que é que nós vemos aqui? Nós vemos um jovem que não consegue sair da sua tribo, né? Uma crise de conceitos. Ele sentia que não estava fazendo tudo, né? E Jesus sabia que ele não estava ainda maduro, porque fala para ele, você quer ser perfeito. Bom, primeiro Jesus falou para cumprir só os seus deveres, aquilo que estava na lei, né? Mas para ser perfeito, ele tinha que encontrar uma fórmula de se desapegar de tudo que fosse material, né? Já que ele já cumpria tudo isso aqui, então agora ele tinha que buscar o desapego, né? E para isso ele tinha que entregar os bens materiais para ele poder ficar livre, livre de peias, né? Abandonar, vamos dizer assim, né? Tudo aquilo a que tinha apego, e não significa necessariamente, né? Você, esse abandonar, você deixar ao léu, né? Não é isso que significa. Mas é você não deixar que que as coisas tenham você, né? Então, é essa crise. Então, o jovem, ele entra numa crise, porque ele se entristece. Veja que ele se afastou, mas ele não se afastou falando assim, ó, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele não se afastou falando assim, imagina que eu vou fazer isso, esse Jesus é fora da casinha, igual Nicodemos, né? Nicodemos, mesma coisa, ele foi convocado por Jesus. Jesus chamou Nicodemos, mas ele não conseguiu, é crise de conceitos. Então, nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo um momento de crise de conceitos. Então, a assistência fica na Previdência? Os homens, muitos, já diziam que tinha que tirar da Previdência, né? Achava absurdo a mulher ter direito a isso, ter direito àquilo outro, entendeu? Dentro da Previdência. Esse que era o rombo da Previdência, que tinha que ter um fundo só para isso. Acreditem, essas discussões existem. Então, crise de conceitos. Então, nós vivemos essa crise. Nós estamos no meio dessa crise, né? Essas guerras são isso. Nós conseguimos fazer um tanto, mas não conseguimos avançar além, né? Aí, crise de conceitos. É quando nós, então, pensamos em nós enquanto indivíduo, pensamos no coletivo, e como que vai acontecer a transformação da situação social vigente, né? Se não com a nossa transformação pessoal, porque é o que Jesus fala, né? Vai você, faz a sua parte aí. Então, nós vivemos esse momento terrível de grande angústia entre o nosso conforto e a nossa iluminação espiritual, né? Porque o vilão do nosso século chama-se conforto, chama-se ar-condicionado, chama-se cama quentinha no domingo, né? Ficar com a família, quem que não quer um almoço de domingo? Isso para a alma que está começando seu processo de autoiluminação, de iluminação, ela entra em grande angústia. Por isso que quando a pessoa que começa a trabalhar no bem, ela começa bem, né? Mas logo ela cansa, porque é meio que vamos dizer assim, é um vórtice magnético que vai te sugando, vai te sugando. Quando você vê, talvez você não tenha envergadura moral suficiente para suportar, né? Para suportar o trabalho, né? Ou consegue fazer um X ali, porque
quanto mais você avança nessa área, mais você sente que precisa avançar. E você vai descobrir com Jesus que é aí que está a sua possibilidade de se iluminar. Para ser perfeito, você tem que vender tudo que você tem. O que é vender o que você tem? É na hora que você é convocado, você ir. Jesus não vai ficar te convocando o tempo inteiro. Às vezes, eu chego em casa muito cansada e eu falo, gente, eu vou entrar para o meu quarto, não vou sair para nada. Eu só saio se Jesus me chamar. Se houver uma convocação de Jesus, né? Então, é isso. Mas vai que ele chama. E quantas vezes ele não chamou, né? No meio do meu conforto ali, aí você tem que levantar, você tem que ir, né? Se Jesus chamar, não é? E aí nós vamos entrar no método, né? No método desse servir, que ele vai estar em todos os modelos, tá certo? Nós vamos encontrar todos os modelos, eles vão estar em algum pedaço desse método, que é a parábola do bom samaritano. Então, eu só vou, todos nós já conhecemos, né? Deixa eu ver aqui. Eu só vou ler rapidamente a parábola e nós vamos, na próxima quarta-feira, nós vamos voltar aqui na parábola, porque aí é o método, né? Então, a parábola do bom samaritano. Então, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e faz o mesmo. Está em Lucas, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja, essa parábola, ela tem o mesmo fundamento ela acontece na mesma crise de conceito do jovem rico, né? Esse doutor da lei também queria saber o que ele tinha que fazer para ganhar o reino, né? Então, Jesus fala, antes da parábola, o que é que está escrito na lei? O que lês nela? E aí ele fala toda a lei, igual o jovem rico. Jesus, então vai e faz isso. Daí ele pergunta assim, mas quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? E aí Jesus, então, conta essa história, que nós vamos nos deter mais. Então, o método inteiro é isso aqui, ó. Observar, primeiro, aproximar-se, tomar-se de compaixão, possuir recurso necessário à assistência imediata, saber onde fica a hospedaria, acompanhar, tornar-se responsável pelo outro. Então, esse é um método, bom? Que nós vamos destrinchando devagarinho, conforme nós vamos, não é?
conforme nós vamos estudando esse conteúdo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar.